A Guerra de Reconquista foi uma guerra. A Guerra de Reconquista trata-se de uma longa série de guerras e batalhas entre os reinos cristãos e os mouros muçulmanos pelo controle da Península Ibérica. Teve início em 722, a data provável da Batalha de Covadonga, e se estendeu até 1492, com a reconquista de Granadas pelos cristãos. Em 711, os mouros atravessaram o mar Mediterrâneo e, a partir do norte da África, invadiram a Península Ibérica. Nos 7 anos seguintes, eles avançaram para a Europa e controlaram a maioria da península. Comandados pelo general do Império Islâmico, Tariq ibn Ziyad, os muçulmanos entraram na Península Ibérica através de Gibraltar, cruzando a linha de Marrocos e chegando à Espanha. Eles tomaram as vilas, cidades e gradualmente toda a península foi sendo conquistada. A conquista moura chegou até onde hoje é Portugal. Mas por que os muçulmanos conquistaram a Península Ibérica tão facilmente? Segundo explica o pesquisador Rafael Vitola Brodbeck, foi porque, em primeiro lugar, o reino visigótico não permitia que as populações de origem romana tivessem acesso às armas ou ao exército. E este processo de desarmamento facilitou a queda de seu próprio Estado. As principais características da reconquista da Península Ibérica foram a motivação dos cristãos para retomar o território invadido pelos muçulmanos. Outra principal característica era que essas guerras elas duraram aproximadamente 8 séculos. Houve muita evolução de estratégias militares e de equipamentos de combate. Por conta disso, os ataques eram mais comuns e envolviam a infantaria cristã sobre os mouros. Mais tarde, a infantaria leve civil equipada com cotas de malha, elmos e capacetes de ferro. Os muçulmanos foram expulsos, mas aqueles que aceitaram a fé católica continuaram habitando Portugal e Espanha. As guerras de reconquista acenderam um ardor missionário que está diretamente ligado às grandes navegações. Nem todos foram derrotados pelos muçulmanos. Os cristãos que escaparam fugiram para o norte das grandes montanhas do norte da Península Ibérica. Lá estabeleceram o chamado Reino das Astúrias e aclamaram Dom Pelágio como seu novo rei em 718. As Astúrias tornaram-se um foco da resistência cristã. Nunca foram conquistadas e a partir daí Dom Pelágio organizou a resistência ao invasor muçulmano. Os mouros continuaram a conquista da Península Ibérica para o leste da Europa, até se depararem com o Reino dos Francos. Uma tropa de 50 mil soldados mouros cruzou a fronteira para atacá-los. Foi o prenúncio do fim do Ocidente. Carlos Martel, comandante do exército franco, soube segurar em suas mãos a história de uma civilização para defender com praticamente nenhum soldado. Convenceu a igreja a financiar o treinamento de cavaleiros, estudou as formações dos antigos gregos para resistir pela disciplina e pela aceitação de morrer pela causa. Ele passou um ano inteiro treinando bárbaros que nunca haviam sido soldados para enfrentar um exército maior e mais poderoso. Em 10 de outubro de 732, milhares de soldados estavam na linha de frente de uma guerra santa. A terra que hoje abriga Portugal, ela é considerada o fim do mundo, sendo fronteira com o oceano conhecido. Vários povos viveram ali até a ascensão do Império Romano e a entrada de tribos germânicas como os suevos e os visigodos. Os visigodos formaram cidades na Europa Ocidental e durante 3 séculos ocuparam grande parte da Península Ibérica, preservando e absorvendo a cultura de seus antepassados. Para compreender como foi a reconquista da Península Ibérica, precisamos voltar no tempo. A invasão começou em 711 d.C. e 3 anos depois os muçulmanos já habitavam a maior parte da Península Ibérica.
O curioso é que esta ocupação foi incentivada pelos mesmos povos que habitavam a região. Os visigodos estavam envolvidos em disputas internas, e é por causa desta rivalidade, uma facção de visigodos pediu a ajuda de um líder muçulmano do norte da África. Ao apoiá-los, ele se deu conta da riqueza do território e aproveitou para se apropriar dele. A fé muçulmana surgiu por volta dos anos 700 d.C. e se espalhou por todo o Oriente Médio e norte da África. Ela cresceu em Meca, na Arábia Saudita, com Maomé, profeta que afirmou ter recebido a revelação de ser um enviado de Deus. Nessa revelação, a sua missão seria resgatar ensinamentos que foram trazidos por profetas como Abraão, Moisés e Jesus, que com o tempo teriam sido distorcidos. Ele reuniu adeptos que, após sua morte, compilaram seus ensinamentos no Alcorão, livro que embasa a fé islâmica e estabelece uma ruptura com as crenças judaicas e católicas. Também criaram o Jihad, a guerra para manter o islamismo pleno dentro de si e levá-lo ao maior número de pessoas possível. Os muçulmanos queriam alargar os horizontes do território islâmico, inicialmente tomando o Oriente Médio e o norte da África, para depois entrar na Europa Ocidental. A estratégia era longa em duração e rápida na conquista. Em menos de uma década, os mouros dominaram a maior parte do território europeu. Bom, depois de todo esse rolo aí, quem venceu a guerra? E onde foi que ela terminou? Foi em Granada que ocorreu a última batalha dos cristãos contra os muçulmanos. A batalha foi comandada por Fernando de Aragão e Isabel de Castela, eles com a ajuda do Papa e da Ordem de Cristo. A reconquista da Península Ibérica terminou em 2 de janeiro de 1492, às 3 horas. E assim nós encerramos nosso vídeo sobre Guerra de Reconquista.